La productividad a través de la salud. Por Cilis Leitis. Fortalece la integridad intestinal. La Ausonia, al ser una bacteria intracelular, interfiere con la capacidad de absorción del intestino, lo que ocasiona que el cerdo ingiera aproximadamente 50 gramos más de alimento cada día. Esto se traduce en alrededor de 8 kilogramos más de alimento al final de la engorda. Recuerda, un intestino sano garantiza la eficiencia alimenticia. Un placer hoy estar aquí con ustedes. Como dijo Luis Fernando, Covepa son nuestro equipo en Paraguay junto con MSD. Hoy estamos en un momento muy importante, una vacuna que ha marcado un hito en la producción de cerdo, Blackbuster. Nosotros vamos a ver aquí a continuación, vamos a presentar la vacuna, vamos a presentar el impacto de esta vacuna con uno de los principales profesionales que ha desarrollado y estudiado mucho en cuanto al impacto de esta enfermedad en la producción de cerdos. Para esto contamos con un equipo, está Edge Nacimiento de Brasil, está Pablo, nuestro representante también de MSD regional. Muchas gracias por estar aquí. Contamos con Luis, el director de Covepa, y también obviamente con el profesor disertante Roberto Guedes. No voy a quitar tiempo y voy a pasar ahora a continuación. Entonces, Paulo, por ahí algunas palabras, presentarte para la gente de Paraguay y después pasar también para Roberto. Sí, muchas gracias, Patricio, pela introdução, e aqui muitas graças para os outros parceiros de Paraguai, Covepa. E é muito gosto estar aqui, poder presenciar o professor Roberto Guedes, um grande amigo e um grande professor. Sempre é uma oportunidade de aprendizagem muito grande, que agradeço muito. E também poder escutar a Eric Nascimento falando do produto que nós outros temos, e nós outros estamos muito contentes de que isto é disponível também em Paraguai, aonde eu creio que possamos contribuir com a produção de seu país. Muitas graças por estarem aqui. Roberto, si quieres, es mejor poder presentarte vos y comenzar con la presentación. Ok, eu vou começar a compartilhar a pantalla, tá? Está bem? Perfecto, Roberto. Ok. Vamos me apresentar ou posso começar? Vamos Puede presentarse, sí, claro. Sí, buenas noches a todos. Gracias por la audiencia. Gracias a MSD por la invitación. Un placer estar hablando con todos vosotros. Creo que es la primera vez que hablo con el personal directamente con el público de Paraguay. Un gran placer hacerlo. Hoy el tema que yo voy a hablar es de cuál es el impacto productivo y económico de la ileitis en cerdos y por qué debemos controlarla. Yo cambié un poco la charla porque yo voy a hacer una explicación más amplia sobre el problema de la enfermedad. Entonces, primeramente, me gustaría de agradecer también a mi estudiante de doctorado, la profesora Mirta Suárez, de Paraguay, es docente de la Universidad Nacional de Asunción, y va a volver a Paraguay en no máximo en un par de años, que me ayudó a hacerla y corregir la charla. Entonces, gracias, Mirta. Esta presentación va a ter dos partes. La primera parte yo voy a hablar, hacer un comentario general de la enfermedad. Y la segunda parte, los
estrategias de control de la enfermedad. Con esto, entonces, empezando ese primer diapositivo, da una idea general de la enfermedad, el agente etiológico de la enfermedad. Entonces, existen tres formas de presentación de ileites: una forma aguda o hemorrágica, una forma crónica y una forma subaguda. La forma aguda o hemorrágica afecta hembras de reemplazo o cerdos cerca de la edad de faena, cursa con una diarrea hemorrágica y los animales se mueren de 2 a 7 días después que empieza con el cuadro. El curso es más ligero, más rápido. Y las lesiones son bien dramáticas porque cursa, además de la diarrea con sangre, los intestinos delgado y grueso tienen un contenido de sangre coagulado, la serosa del intestino tem uma hiperemia, uma corrugação, o contenido do intestino grosso, como é dito, há um contenido negro de sangue digerido. Mientras a forma crônica acomete animais de crescimento e engorde, cursa com uma diarreia grisa, pastosa, de curto tempo, os animais normalmente se recuperam da enfermidade, pero existe un impacto desde ganho de peso, de gana de peso. Y por último, la forma subclínica no se mira un cuadro evidente de diarrea, pero existe una desuniformidad en animales en el mismo lote de la misma edad y un impacto en el desarrollo de esos animales. Y ahí el problema, porque dentro de esas tres formas, probablemente la forma subclínica es más frecuente. É mais difícil de fazer o diagnóstico. Já falei um pouco sobre as lesões causadas pela forma aguda. A forma crônica, existe um rango muito grande de apresentações de lesões, desde a lesão clássica macroscópica de hiperplasia da mucosa, espessamento das pliegas da mucosa intestinal, hasta lesões amplamente necróticas e fibrinosas, associadas com edema de mesentério e engrandamento de los linfonódulos mesentéricos. Então, algumas vezes são mais difíceis o diagnóstico da forma crônica ou subaguda, muestras são enviadas ao laboratório, histológicamente as lesiones clássicas são de hiperplágica de enterocitos em los intestinos, com a consequente atrofia de velocidades. Não se mira a bactéria nos cortes histológicos e necessita, então, de uma tinção de imunistoquímica com anticuerpos específicos. Então, essa preparação acá é de uma preparação onde a bactéria está marcada em roja, em uma cripta intestinal. Mira el lado de la cripta que tenía la hiperplágica, donde se concentra más cantidad de bacterias, mientras el otro lado de la cripta, que tiene células diferenciadas y maduras, no tiene infección por la bacteria. Entonces, las bacterias, el nombre es Lawson intracelulares, es una bacteria intracelular obligatoria y somente se prolifera y se ubica en el citoplasma de enterocitos. É um microorganismo unicelular com um flagelo unipolar que ajuda a movimentação na superfície do intestino. Então, esta é a enfermidade, esta é a bactéria. Com relação à prevalência e custo estimado da enfermidade, tem uma distribuição mundial. Todos os países que têm produção significativa de cerdos tienen la infección y tienen el problema de la enfermedad. La seroprevalencia de estudios hechos en diferentes países, en diferentes continentes, demuestra un rango de positividad desde 60 a 100% de las granjas positivas de la enfermedad. Estudios con relación a detección de bacterias en las heces, lo mismo. Un estudio danés de 2000 muestra uma frequência de mais de 93%.
E as estimativas de perda de impacto econômico para a indústria porcina variam muito dependendo da severidade do problema da granja, pero varia muito desde $15 hasta $140 por cerdos por ano em formas crônicas, $35 por cerdo por ano em quadros agudos. Em Inglaterra, há uma estimativa de McCormick de 2 a 4 milhões de libras de impacto da enfermidade. E estudo de Glock em Estados Unidos evaluou uma perda de entre 10 a 20 milhões. Então, sem dúvida alguma, é uma enfermidade impactante. O grande problema é que esse impacto não todas as vezes é evidente, é claro para ser mirarlo e pode passar desapercebido. Este diapositivo me gusta muito porque não somente os cerdos são susceptíveis à infecção por Lawsonia, caballos, equinos, hamsters e várias outras espécies domésticas e silvestres são susceptíveis à infecção. Então, o que hicimos acá foi uma comparação entre os aislados mais distintos que tínhamos em laboratórios. Então, sacamos 3 aislados obtidos de animais com a forma aguda, um aislado obtido da forma crônica da enfermidade, um aislado obtido de hamster e um aislado de potro, de equino. Hicimos a comparação de proteínas de superfície que existem na bactéria, em Lawsonia intracelulares. E demonstramos que existem 6 proteínas antigênicas importantes nas superfícies da bactéria. E todas estão presentes em todos os aislados que temos em laboratório. Qual é a conclusão? A conclusão é que, do ponto de vista fenotípico de constituição proteica de superfície, todas as bactérias são semelhantes. Todas as estirpes e aislados de Lawsonia são semelhantes. Não existe uma distinção fenotípica. Então, não é possível fazer uma diferenciação por sorologia. E animais vacunados com uma vacuna, com um isolado X, está protegido contra todos os demais aislados. Esse é um ponto muito importante. Vou salientar a importância da forma subclínica da enfermidade. El estudio de Suecia, hecho por la doctora Magdalena Jacobson, el grupo fue en 2 tipos de granjas distintos. Fue en 4 granjas que tenían excelente performance de los animales a la salida de la transición, en entrada del crecimiento, y granjas que tenían un bajo crecimiento en la transición en inicio de crecimiento. Y tomó entonces 27 lechones con diarrea, 27 animales sin diarrea, pero en estas granjas de baja performance, y 12 lechones de 4 granjas de excelentes índices productivos. Tomó esses animales, envió a la universidad e hicieron una evaluación de necropsia y toma de muestras para diagnósticos de laboratorio. Então, não foi surpresa em caso de los 12 animales de granja de buena producción, donde se detectaron cuadros clínicos, lesiones macroscópicas o histológicas. Dentro de los animales enfermos con diarrea, todos tenían diarrea, 21 contenido acuoso en los intestinos, lesiones macroscópicas en los mismos 21, 22 con lesiones histológicas, y las bacterias más frecuentemente detectadas en el intestino e involucradas en el problema fueron Lawsonia intracelulares, casi 70%, casi 50% con Braxpira pelocicolia y Escherichia coli. Pero el punto principal de este diapositivo y de este estudio son estos animales acá, que no tenían signos clínicos, pero 5 ya tenían contenido líquido en el intestino,
5 coleções, os mesmos 5 coleções macroscópicas, 17 coleções histológicas, 41% de detecção de Lawsonia e 26% de Braxpira. Então, a pesar de esses animais não ter signos clínicos, contribuíram negativamente para o impacto econômico de baixo desenvolvimento nestas granjas. E Lawsonia estava com mais frequência associada. Outro estudo feito por Marianne Paradis, de Canadá, esse demonstrou que o grado de infecção é dose dependente, com relação a signos clínicos, lesões e ganho de peso. Então, o que hice foi estudo com 6 grupos experimentais. O grupo A foi o grupo controle negativo, que não foi hecha uma inoculação experimental. Os outros 5 grupos receberam quantidades diferentes de Lawsonia intracelulares, 10 a 4, 10 a 5, hasta 10 a 8 Lawsonias por via oral. E seguiram esses animais com relação aos signos clínicos, tomaram muestras de heces, evaluaram lesões, fizeram a avaliação de desenvolvimento, de ganho de peso e conversão alimentar, e miraram lesões macroscópicas, detecção da bactéria e o score de diarreia. Então, o que miraram? Primeiro, com relação à detecção de Lawsonia nas heces, 21 dias depois da inoculação. Não houve uma diferença significativa com relação ao score de diarreia destes animais com relação à avaliação de signos clínicos de diarreia. Então, desde os animais normais que não foram inoculados até animais que foram inoculados com 10 a 6 bactérias, não houve uma diarreia distinta e significante. Ademais de 10 a 7, sim, uma diarreia significativamente mais grande. Do ponto de vista de lesões macroscópicas foram detectadas em todos os animais infectados, mas o mais importante, todos os animais de todos os grupos que foram infectados estavam infectados com a bactéria. Com relação ao desenvolvimento, do ponto de vista do ganho de peso e conversão alimentar, houve impacto negativo da infecção. Então, a conclusão é que, a pesar de não existir uma diarreia clínica evidente, existia infecção e existia impacto econômico. Então, esses animais destes 3 grupos representam as perdas relacionadas com a forma subclínica que impactam o desempenho em desenvolvimento. Por que, então, esses animais estão infectados, existe impacto de desenvolvimento em desempenho, mas não há diarreia? 3 possibilidades. Existem mecanismos compensatórios do intestino grosso que fazem a absorção do excesso de água que chega no intestino grosso? Existe alguma redução de absorção de nutrientes que levam a diminuição do crescimento? Ou existe uma estimulação imunológica que consome energia e provoca um empeoramento da conversão alimentar? Então, com isso na cabeça, vamos fazer uma revisão acá de histologia e de fisiologia intestinal. Então, é um dibujo do intestino delgado com criptas intestinais e velocidades. Em condições normais, as células que ubicam na profundidade das criptas intestinais são células progenitoras, que produzem água e eletrolitos. Pero tem uma propriedade muito grande que de serem estimuladas, proliferarem e migrarem hasta os pontos mais elevados das velocidades. E ao longo do tempo que há essa movimentação e maturação, existe uma diferenciação destas células que se especializam na produção de diferentes enzimas paráquinas hormonais e digestivas, que quebram o alimento em partículas menores e fazem depois a absorção
estas moléculas de nutrientes. Entonces, es muy fácil entender que en casos de una enfermedad donde existe una proliferación de enterocitos, esos enterocitos proliferados son inmaturos, hay una disminución y una atrofia de velocidad, existe probablemente una disminución de absorción. Pero casos graves de la infección, casi 100% de las criptas de velocidades están afectadas con una proliferación increíble de enterocitos y una atrofia marcante de velocidades. Eso, por supuesto, existe una mala absorción por la atrofia de velocidades. Pero, algumas vezes, 50% das criptas estão afetadas. Outras vezes, mira-se uma cripta cá, outra allá, sem uma coisa marcante, pero existe impacto em desenvolvimento. Por quê? Tentando entender um pouco mais, hicimos estudos em hamsters, utilizando como modelo experimental 2 grupos experimentais, animais infectados com Lawsonia e animais controle negativo, inoculados oralmente. Seguimos por 3 semanas. 3 semanas depois da infecção, hicimos uma anestesia geral destes animais. Os animais estavam vivos. Usamos uma canulação do intestino delgado e uma perfusão com uma solução conhecida de Thyroid, que tem concentrações de glucose, cloreto, potássio, cloro e vários nutrientes. E hacíamos essa perfusão e sacamos muestras 10, 20, 30 e 40 minutos de perfusão. Depois desse ponto, hacíamos a eutanásia de los hamsters, tomávamos muestras do intestino, hacíamos histologia, demonstramos lesiones, demonstramos a presença de bactérias no grupo controle e hicimos a histomorfologia, fazendo uma mensuração da altura das velocidades e profundidade de criptas. O que encontramos foi que para os hamsters não existe uma diminuição ou uma atrofia marcante de velocidades. Por outro lado, as velocidades teriam até um incremento de velocidades em los animais infectados. Todavia, os grupos infectados tendrían una disminución significativa de absorción de glucose, cloreto y potasio a largo de tiempo en estos animales infectados. Entonces, en estos animales no existe una atrofia de velocidades, pero existe una disminución de absorción. Entonces, existe una diarrea de mala absorción, muy probablemente porque los enterocitos presentes no están diferenciados, no están maduros, y por eso no consiguen desarrollar o ejercer las funciones necesarias para digestión y absorción. Del punto de vista de curva de infección en una granja, este es un estudio que hicimos en Brasil, publicamos en 2015, hace 7 años, pero essa curva de soroconversão em granjas de produção na América do Sul, América do Norte, em Ásia, é muito semelhante. Os animais, os lechones jovens que estão em aleitamento, têm uma imunidade passiva que dura hasta o período de transição. No período de transição existe uma queda abrupta de los títulos de anticuerpos e de la proteção, que só empieza la soroconversão normalmente com o contacto da bactéria por volta do período final de transição, início de crescimento, e o pico no período de engorde. E acá é onde vimos normalmente as apresentações clínicas e o maior impacto clínico da enfermidade. E a frequência e a severidade da enfermidade estão diretamente associadas com limpeza das instalações. Então, quanto mais se limpia, menos tem de problema. Com relação à epidemiologia da enfermidade, a transmissão é fecal oral,
no hay duda con relación a esto. Animales clínicamente y subclínicamente infectados eliminan bacteria viva en las heces en gran cantidad de hasta 10 a 9 bacterias por gramo de heces. E considerando que a dose infectante mínima, como Marianne Paradis demonstrou em seu experimento, é de cerca de 10 a 3 bactérias para infectar os animais. Então, não é surpresa que existe uma distribuição, uma disseminação muito grande da enfermidade. Además, a bactéria supervive no ambiente por hasta por lo menos 2 semanas em contaminação ambiental. Não se sabe a importância das matrizes com relação à transmissão, pero é sabido que roupas, botas ou fometes que tenham heces contaminadas podem transmitir. Com relação a vetores biológicos, não se sabe nada com relação ao papel de los insectos na transmissão, pero em pájaros e roedores, aí hicimos alguns estudos, demonstramos que os pássaros representados acá por os gorriones, hicimos um estudo de inoculação experimental em pájaros capturados na cidade de Belo Horizonte, na metrópole, eram todos negativos no início de experimento, hicimos a inoculação experimental, seguimos acompanhando esses animais por 3 a 4 semanas, sacando muestras de heces do piso das jaulas, e depois hicimos a eutanásia dos animais, imunistoquímica e histologia. Não detectamos nenhum animal positivo nas heces, e nenhuma lesão histológica e nenhuma marcação de imunistoquímica. A conclusão deste estudo foi que, aparentemente, os pájaros não têm importância epidemiológica para a transmissão de leucemia. Pero os roedores, os ratones, por outro lado, sim. Estes sim têm importância relevante na transmissão. Alison Collins, da Austrália, hizo um estudo onde demonstrou que granjas que tinham signos clínicos de leucemia e brotes de leucemia, de lites em los lechones, los cerdos, tinha uma positividade mais grande entre os roedores que habitavam o ambiente, quando comparado com roedores que foram entrampados em granjas que não teriam quadros, brotes fortes da enfermidade. E não somente isto, os roedores que foram diagnosticados positivos eliminavam uma quantidade de heces, de bactérias nas heces, muito mais grande do que animais capturados ou entrampados de granjas negativas. Então, parece existir uma correlação entre positividade de ratones e de lechones. Para seguir adelante com esta informação, hicimos um estudo, foi um tema na tese de doutorado da professora Michelle Gabardo, onde demonstramos literalmente a possibilidade de transmissão de infecção de cerdos para ratones. Então, infectamos os cerdos, sacamos muestras de heces de los cerdos, impregnamos o alimento de los ratones e infectamos e expusemos esses ratones a alimento contaminado. E, por outro lado, hicimos outro estudo, infectando ratones, infectando os cerdos suscetíveis com heces de ratones positivos. E se demonstrou que tanto os ratones expostos às heces infectadas, quanto lechones expostos a Roberto, para que se silenció tu micrófono, Roberto, fíjate. Ahí. Ah, ok. Ahora, ¿dónde vuelvo? Ahora. Okay. Ahí fue recién. Ok. Então, a conclusão deste estudo é que
existe transmissão cruzada entre espécies, entre ratones e esféridos. Mas uma informação epidemiológica importante demonstrando que a transmissão e a positividade que nós vemos em estudos de sobreprevalência se justificam por a capacidade de transmissão entre espécies desta bactéria. Ok? Agora, a segunda parte da charla. Na primeira parte, discutimos sobre uma ideia general. Prevenção e controle. Prevenção e controle de ileites se está presenciando ou vivenciando um brote forte de ileites hemorrágica ou aguda, não há o que fazer. Há que fazer com muita rapidez, com a utilização de antibióticos injetáveis em animais enfermos, sigue com medicação na água por 7 a 10 dias e medicação em alimento por 2 a 3 semanas. Por lo todo que hagas, por 10 hasta 14 dias, vão seguir morrendo os animais. Então, como é uma enfermidade muito prevalente, os brotes de la forma aguda ou la forma impactante de mortalidade causa problemas impactantes muito grandes. A única forma que temos de agir, de maneirar a enfermidade, é com a prevenção. Existem várias formas de fazer a prevenção. Inicialmente, a prevenção era há 30 anos isto. Usavam a medicação contínua em la ração desde o período de transição hasta la faena. Começavam com doses terapêuticas, diminuía para doses de promotores de crescimento, pero seguiam até la faena. Hoje, com as restrições que temos de antimicrobianos, o custo da medicação não é uma alternativa viável. As ventanas imunológicas são coisas que são usadas há muito tempo e estão embasadas em la medicação de los animales al inicio del período de crescimento, por um período de 2 a 3 semanas, normalmente 2 semanas, tá? E depois de 2 semanas, um intervalo de 3 a 4 semanas sem medicação específica para a bactéria. E a ideia é que se permita uma disseminação da infecção, pero sem manifestação de signos clínicos de impacto em desenvolvimento. E depois sigue com um novo pulso de medicação para interromper a infecção. Isto, a ideia é que os animais já estejam sensibilizados e tenham desenvolvido imunidade contra a infecção. Estudos hechos em sul de Brasil com esta ventana imunológica em período de destete, la de transição, foram bem sucedidos. Uma forma de diminuir o uso de medicação em uma determinada granja é a utilização de somente um pulso de medicação depois que os animais tiveram contato com a bactéria. Como se supe o momento ideal para fazer somente esta medicação? Tem que fazer um solo perfil do rebanho, entender como é a cinética de infecção em rebanho, através de um solo perfil ou detecção de positividade em las heces, em grupos de animais de diferentes idades e, mais recentemente, uso de fluido oral. Então, acá, novamente, um soro perfil, aqui, IgG de imunidade passiva, calostral, o período de negatividade que se mira normalmente no período de transição, e normalmente empieza a soroconversão com 16, 17 semanas de idade, no período de crescimento, com o pico alrededor de 20 a 21 semanas de idade. Então, com esse soroperfil, a ideia, se usa a medicação, é que se vuelva 4 a 5 semanas antes de a primeira soroconversão, há que se entender que a disseminação de infecção em granjas é muito mais despacio, ocorre muito mais despacio que inoculações experimentais. Então, se vuelve
4 ou 5 semanas e medica-se, é esperado que exista então uma disseminação satisfatória da infecção e cera a infecção os signos clínicos. Pero a outra alternativa é a utilização de vacunas. Eu vou falar mais adelante que existem 2 possibilidades de vacunas, uma viva e uma muerta. A viva solamente utilizada em la bula depois de 5 semanas e tarda mais para o desenvolvimento da imunidade, e uma bacteriana muerta, que é o caso do lançamento de hoje para todos, para vosotros, donde se utiliza o destete e se hace uma proteção a lo largo do tempo hasta la faena. Então, são possibilidades viáveis. Ao invés de fazer um soro perfil utilizando 20 a 30 muestras de suero de animais de 5, 8, 12, 15, 18, 21, 24 semanas de idade, fazendo o soro perfil, uma tentativa que tentamos fazer ou desenvolver foi o uso de fluidos orales de 2 corales por edad. Hicimos a comparação com animais, com o soro perfil de animais experimentalmente inoculados. Então, temos 2 grupos, animais inoculados e animais controles. Hicimos a detecção de la PCR-S, sorologia e detecção de IgA e IgE em fluidos orales. O que miramos é que a curva de soro conversão em animais infectados foi muito semelhante a las detección de IgA e IgG em fluidos orales. Este gráfico acá demonstra essa proporcionalidade. Aquela linha roja é de IgG detectada em suero e a linha negra IgG detectado em fluido oral. Com isso em mente, fomos ao campo, usamos 9 granjas que tinham problemas clínicos de leucemia e sabíamos que o problema é leucemia, e hicimos uma comparação de sorologia PCR em heces e detecção de IgG em muestras de fluido oral. E mostramos uma correlação muito boa entre a linha negra de detecção de IgG em fluidos orales com os resultados de sorologia, acá com essa barra grisa, e os resultados de PCR em las heces, na barra grisa mais oscura. Então, em granjas positivas que se sabe que tem o problema, ao invés de sacar 100 muestras de suero, pode sacar 10 muestras de soro, 2 muestras de fluido oral, 10 muestras de fluido oral, 2 corales por edad, e tem uma ideia boa da soroconversão e pode ser um posicionamento da vacunação ou de medicação mais acertada. A PCR, existem várias técnicas de PCR. A grande novidade que vem sendo usada nos últimos tempos é a PCR quantitativa, onde se evalua a quantidade de bactérias eliminadas nas heces. Existe uma correlação entre a quantidade de bactérias e lesões macroscópicas, histológicas e infectividade dos intestinos por imunistoquímica. O estudo de Ken Pedersen em Dinamarca mostrou que se tem 10 a 6 bactérias ou mais por gramo de fezes, existe esse impacto econômico. Evaluando o CT da PCR quantitativo, se tem um CT de 31 para abaixo, já é uma bandeira roja que alguma coisa tem que ser hecha. Com relação à medicação, existem várias moléculas que são efectivas contra a leucemia. As pleuromutilinas são sabidamente efetivas e foi demonstrada por estudo in vitro que hicimos em Brasil e Tailândia. Esses são os resultados de Brasil, usando 2 cepas brasileiras. Esses são 3 cepas de Tailândia, de um colega de Tailândia, mostrando das 2 moléculas como as melhores. Carbadox-C é a melhor molécula para o tratamento, pero solamente Estados Unidos, hasta lá que lo sé, é possível de utilizá-la.
Outras moléculas como colistina, gentamicina, espectromicina e bacitracinas de 5 não têm efeito algum. Então, são informações importantes que tem que se acordar para fazer medicação em granjas. Em Estados Unidos, o Dr. Nathan Wilkman tem usado uma exposição controlada hacia um homogenado de mucosa de intestino de animais enfermos, hacia uma titulação de quantidade de bactéria e uma exposição controlada de animais em crescimento. 7 dias depois, nesse período dos animais não podem receber medicação, 7 dias depois, medica todos os animais com Carbadox e cierra a infecção. Carbadox cierra a infecção. E todos os animais foram expostos, desenvolveram imunidade e estão protegidos. Pero solamente Estados Unidos pode serlo. Com relação a nutracêuticos para o controle da infecção, existem vários trabalhos, pero solamente eu creio que é o mais convincente e que se demonstrou resultados mais promissores, que este que vou mostrar a todos vocês. Este estudo do grupo de Daniel Preston, de Escócia, e também docente em Iowa State, onde usou 6 diferentes grupos de animais, um controle negativo restrito, um controle positivo que solamente foi desafiado, um grupo que foi vacunado e 3 grupos vacunados com a vacina viva e 3 grupos que foram que receberam probióticos com 3 diferentes tipos de probióticos. Os animais foram destetados, foram vacunados, esse grupo foi vacunado às destete, e os outros 3 receberam um alimento, uma ração, um alimento com estes probióticos por 4 semanas. Depois de 4 semanas, todos esses grupos foram desafiados com o inóculo da bactéria e seguidos tomando muestras de heces para a PCR ao final de 16 dias, necrópsia dos animais com avaliação de lesões. Os resultados foram que os animais que receberam o probiótico baseado em Bacillus pulminos tiveram uma diminuição significativa de eliminação de bactéria de Lawson em las fezes. E, novamente, a quantidade de animais positivos em las fezes foi mais pequeno no grupo que recebeu este probiótico. Então, são os primeiros resultados usando este probiótico e nos parece que pode ser uma alternativa de auxílio para o controle da enfermidade. E, por último, para acercando do final da apresentação, como sabem, existe uma vacuna viva que está disponível no mercado há 2 décadas e uma vacuna que está em lançamento hoje, que é uma vacuna muerta, uma bacterina. A proposta de vacunação é completamente distinta. Acá uma vacuna viva, utilizada na transição, que necessita introdução de medicação por menos 7 dias, e aqui uma proposta nova de uma vacuna muerta, utilizada por via intramuscular, sem necessidade de retirada de medicação, e utilizada al destete. Então, acá existia uma ideia que o desenvolvimento de imunidade tendría que ser o sítio de infecção, que os intestinos. E com esta nova vacuna acá, houve uma quebra de paradigma, onde uma vacuna parenteral intramuscular se protege contra uma infecção intestinal. Então, com relação à vacuna viva, todos conhecemos a vacuna. Eu hice dos primeiros estudos com a vacuna, que se demonstrou induzir imunidade celular, imunidade humoral e proteção. E existe essa vacuna nova, do MSD,
donde la propuesta es intramuscular al destete. O primeiro estudo que demonstrou eficácia foi publicado pelo grupo de Escócia, de Tahar, em associação com o grupo de Estados Unidos, donde usaram 5 grupos distintos. Um foi solamente sentinela, de animais que não foram inoculados, um controle negativo. 2 outros grupos negativos e 2 grupos vacunados com a intramuscular al destete. Esses animais, depois de vacunados, foram enviados à unidade experimental, seguiram por 5 semanas e depois de 5 semanas foram estes 4 grupos desafiados com uma infecção com cepas patogênicas da Lawsonia. 2 destes grupos todos os animais foram eutanasiados 3 semanas depois da inoculação, e os outros 2 grupos seguiram fazendo um acompanhamento com saca de muestras de heces para a PCR. Os resultados foram os seguintes. Com relação à imunidade humoral, existe um desenvolvimento de imunidade humoral com IgG sérica, mesmo antes do desafio com a cepa patogênica. Então, 3 semanas depois da vacunação, já existia um engrandamento significativo de imunidade humoral. Tá? E 3 semanas depois, sigue com altos títulos de imunidade. Com relação às lesões macroscópicas, 3 semanas depois da inoculação, uma diminuição significativa de lesões macroscópicas. Os animais vacunados são de barras negras, os animais controles de barras blancas. E também, com relação à imunistoquímica, uma diminuição de lesões histológicas e de infecção em animais vacunados. E, por último, e mais significativo, tanto os animais vacunados teriam uma diminuição significativa de eliminação de bactérias nas heces. Então, existia uma proteção, uma diminuição de infecção em animais vacunados. Então, essas são 2 vacunas. Solamente um comentário breve sobre o provável futuro de vacunas nos próximos 10 anos. Não é uma coisa para agora, daqui a 1 ano ou 2 anos, mas são pesquisas que estão sendo hechas neste momento. Por lo menos 3 grupos, o grupo de Coreia do Sul, o grupo de Chile e o grupo de Canadá, estão fazendo tentativas de vacunas recombinantes para a Lawsonia, que não necessita a propagação da bactéria in vitro. Tanto a vacuna hoje lançada, muerta, intramuscular, como a vacuna viva, necessita a propagação in vitro da bactéria em grande quantidade. E são bactérias que necessitam proliferação em células e não pode-se usar antibióticos. Então, o custo de produção é elevado. A ideia com vacunas recombinantes, o futuro, não é para agora, é a produção de vacunas com 1, 2, 3 antígenos de Lawsonia, com um preço de produção mais baixo. Ojalá tenhamos em uma década ou um pouco menos uma vacuna como essa. E por fim, para concluir, os desafios mais grandes do controle de ileites que por supuesto, é uma enfermidade muito impactante econômicamente. Existe poucas informações epidemiológicas. Hoje nós não podemos fazer programas de erradicação da enfermidade, porque frequentemente em 1 a 2 anos os rebanhos são reinfectados, porque falta informações epidemiológicas. Existe uma dificuldade muito grande de detecção e avaliação de casos subclínicos da enfermidade, onde creio eu que existem os mais grandes impactos econômicos. Não existem testes ao campo rápidos para serem hechos em las granjas. São muito poucos resultados com alternativas nutracêuticas para controle. Então, nos resta 2 maneiras para
controle y prevención, medicación y vacunación. Y tiene que hacer una evaluación económica para uso de uno o de otro. Pero la comprensión del impacto de la enfermedad, el impacto específico de la enfermedad, só es posible con el uso de vacunas, porque son específicas contra el agente etiológico. Entonces, se usa la vacuna y se hace un teste de comparación, se mira específicamente cuánto la enfermedad está tomando de lucro en sus granjas. Entonces, eso es lo que tengo para vosotros. Gracias por la atención. Gracias a varias personas que están involucradas en toda la producción de informaciones que presenté hoy. Vuelvo a la palabra para vosotros. Gracias. Roberto, muchas gracias. Muy completa la presentación, mucha información técnica. Seguramente los colegas van a también tener que rever toda esta información, así que te agradezco mucho. Vamos a seguir con la programación que nosotros tenemos. 10-15 minutos más va a tomar la presentación Erich Nascimento, uno de los técnicos de Brasil que estuvo con todo el desarrollo de esta vacuna. Ya tiene más de 2 años en Brasil, con prácticamente un 80% de participación de mercado, con un potencial de mercado aún todavía en continuo desarrollo, con un impacto también muy alto en ganancia de peso, en también un ahorro muy importante que vamos a escuchar testimoniales en consumo de alimento. Así que, Erich, si quieres, puedes comenzar, presentar la vacuna y después dejamos un tiempo para preguntas, que ahí el ingeniero Luis Fernando está tomando nota. Erich. Está bien, Patricio, está bien. Muchas gracias, Patricio, por la oportunidad. Buenas noches a todos. Estoy muy contento. Es un honor estar acá con ustedes, nuestros colegas, amigos, clientes de Paraguay. También a Covepa, muchas gracias. Roberto Guedes es el mayor experto de ileites en Brasil. Gracias, Guedes. Seguramente uno de los mayores expertos en ileites en el mundo. Entonces, sintam-se à vontade se querem mais materiais de Roberto Guedes para compartilharmos com vocês. Solamente um minuto, déjame abrir acá. Ok. Um pouquinho mais. Creo que agora está bem. Está bem. Creo que nossa parte vai em torno de 10 ou 15 minutos. Una vez más, buenas noches a todos. Antes de hablarmos de la vacuna, un primer slide acerca de nuestra cultura de MSD, ¿no? Es importante decirnos que en nuestra cultura, MSD tiene una cultura muy fuerte, basada en nuestro propósito, que es mejorar la vida de las personas y la salud de los animales, ¿no? Entonces, de este propósito, de esta fundación que tenemos, nosotros servimos las personas en general, nuestros clientes y la sociedad. Y algunos pilares de esa cultura es liderazgo positivo, excelencia en la ejecución, innovación y también diversidad e inclusión de personas, de ideas y todo más. Vamos a hablar de Porcilis ileites. Acá está nuestro gran lanzamiento para Paraguay. Ustedes vão ver nos próximos slides o desarrollo de mercado que nosotros tenemos en Brasil. Guedes nos trouxe o nos premiou com muitas informações técnicas acerca de la doença, acerca de la prevención, y hoy vamos a hablar de nuestro lanzamiento Porcilis ileites para Paraguay. Es una vacuna muy fácil de usar porque es lista para uso. No hay necesidad de hacer un mix de vacuna o con antígeno, con diluente, no. Es lista para uso. 1 dosis, 2 microlitros, 2 ml, a los 21 días de edad adelante. Entonces, una vacuna lista para uso, fácil de usar
y no hay riesgo de contaminación por hacer diluciones con agua o cosas como eso. Es muy simple de utilizar, ¿no? Juntamente con vacunas de PCV o micoplasma, podemos hacer el mismo manejo con Porcellus ileitis. Ofrece una protección consistente que va hasta el final de la vida de los cerdos. Entonces, protección consistente, como decimos, vacuna inyectable, o sea, precisión en la dosaje. Y eso garantiza una fuerte inmunización del intestino, como mostró con los datos técnicos profesor Roberto Guedes acerca de la inmunidad. Una vez más, hablando sobre los beneficios de la vacuna, podemos ver una reducción de la colonización de la ozonas intracelulares, o sea, los animales se contaminan menos con la ozonia presente en el ambiente y también tiene una menor excreción fecal de la ozona, casi cero, en casos de cerdos vacunados con Porcellus ileitis. Es una alternativa sostenible porque permite reducir el uso de antibióticos, como una vez más mencionó el profesor Guedes. Si tenemos solamente la vacuna con una variable para mirarmos la comparación de grupos tratados y no tratados, conseguimos medir o mensurar el impacto económico de la enfermedad, porque es específica para la enfermedad. Entonces, permite reducir el uso de antibióticos, disminuye la resistencia bacteriana, disminuye el costo de medicación. Tenemos un menor enmascaramiento de la ileitis, ¿no? Porque si usamos antibióticos a todo tiempo, sin las ventanas que el profesor nos dice, es más difícil sabermos si tenemos o no ileitis. Pero acá sí, si dejamos los lotes sin antibiótico, podemos observar correctamente y también es una alternativa sin residuos, una producción de cerdos más limpias sin residuos de antibióticos, ¿no? Una conclusión de forma muy directa y simple acerca de la vacuna: confere inmunidad hasta su llegada en la faena, el matadero, al menos 20 semanas de inmunidad, 20 semanas o más, porque en nuestros trabajos científicos los cerdos fueron desafiados con más de 20 semanas y tuvieron sí inmunidad, pero el mensaje más importante es que garantiza inmunidad hasta el final de la vida de los cerdos, haciendo la vacuna a 21 días de edad o más. Vamos hablar un poquito de resultados. O que tenemos mirado acá en Brasil, antes y después, o lotes lado a lado, mano a mano, lotes vacunados y lotes no vacunados. Nosotros miramos 12 pruebas de campo, más de 800,000 cerdos. Podemos decir que hoy tenemos más de 1 millón de cerdos nessa comparação de vacunados e não vacunados. Esses são alguns de los resultados. Vemos acá a ganância extra de peso por cerdo em fase de engorde. Então, em estado de Minas Gerais, em granja, tuvimos 1,5 quilos a mais por cerdo vacunado na comparação de grupo vacunado e não vacunado. Nesse caso, em el estado, na região de Goiás, 3,1 quilos. Esse é um paper, technical report que publicamos em Abraves, congresso regional acá em Brasil, com mais de 50,000 cerdos na comparação de vacunados e não vacunados de mesma granja, e a ganância foi 3,1 kg para os grupos de cerdos vacunados. Temos pontos fora da curva, não? Muito grandes, que não é nossa... não nos gostaria de gerar essa expectativa, pero há casos. E sim, em geral, podemos dizer que algo próximo de 2 a 3 quilos a mais por cerdo é muito repetível em las pruebas de campo.
Un beneficio más y un gran beneficio acá, posiblemente mayor que la ganancia de peso, es la mejora en la conversión alimenticia. Tenemos casos de 30 puntos o 30 gramos menos de pienso de alimento para cada kilo de cerdo formado, desarrollado en lo engorde. Y también tenemos casos, vamos a ver un testimonio adelante, con casi 70 puntos o 70 gramos a menos de pienso por kilo de cerdo formado en engorde. Entonces es un beneficio muy expresivo en épocas de bajo costo o de alto costo de producción de cerdos. Entonces, mejora en la conversión alimenticia es un beneficio. Otro, la ganancia de peso es mejor en muchos casos. Reducción del consumo de alimento en kilos por cerdo. Y también acá un último beneficio, pero no es nuestro objetivo con la vacuna. Sí, nuestro objetivo es el uso racional o prudente de antibióticos, pero no que es direccionado para la Lawsonia, sí podemos sacar antibiótico pensando en Lawsonia, pero tenemos otras enfermedades que tenemos que garantizar un correcto monitoreo sanitario de la granja para hacermos la evolución paso a paso de uso prudente de antibióticos. Professor Guedes nos trouxe dados muy ricos, pero acá decimos o que es mejor, que el alimento pase en esa superficie de absorción o acá en esa superficie de absorción. De manera muy simple, en esa superficie de absorción muy grande o en esa superficie de absorción corta. Sí, nosotros todos queremos que nuestro alimento, que es alrededor de 80 o casi 90% hoy del costo de producción de cerdos, al menos acá en Brasil, nosotros queremos que el alimento pase por acá, ¿no? Y no por esa situación. O sea, la vacuna que representa menos de 1%, mucho menos de 1% del costo de producción, puede salvar una inversión de 80 o casi 90% que es alimento. Entonces, la mejor respuesta es usar la vacuna y mirar los datos paso a paso en sus granjas, en nuestras granjas. Y sí, un beneficio más, nosotros tenemos dos papers, dos technical reports publicados en IPVS, en el Congreso Internacional de Veterinarios de Cerdos, acá en Brasil, 2022, que tenemos tres beneficios al nivel de matadero de faena, ¿no? Una obtención de un rendimiento en la obtención de tripa de medio metro a más para los cerdos vacunados. No es que el intestino es mayor, pero que se quiebra, se rompe menos, ¿no? En la obtención de tripa de intestino en matadero. Entonces, mayor obtención de tripa por cerdo, medio metro más, una capacidad de embutir mayor o mayor, porque tenemos una estructura, un intestino con mayor resistencia, y también un otro y último beneficio, una menor variabilidad de peso de carcasa, ¿no? Acá está un resumo, un summary de todos los estudios de Latinoamérica hecho por professor Daryl Holdkamp de Iowa State University. Daryl evaluou os dados de campo antes e depois de porcelis e leites. E acá está o resultado. Mais comum é que tenhamos retorno de $2 por cerdo em el mejor cenário ou mejor cenário ao redor de $6.8 por cerdo. Entonces, amigo, sí tenemos puntos fuera de la curva con prácticamente sin retorno, pero o más común, $2 por cerdo hasta $6.8 por cerdo en casos de Latinoamérica. Pero o mejor es que ustedes y nosotros juntos oímos la experiencia de nuestros clientes. Vamos a mirar, oír
a experiência de um cliente de Colômbia em evento em Testipig, coordenado por Paulo, que está acá de nossa equipe global. Vamos mirar, oír su depoimento, su testimonial. Creo que no sale sonido, ¿no, Patricio? Preciso compartir con som. Sí, compartí con son, no sale sonido. Un minuto más. Falha técnica, pero vamos a ver en 30 segundos. Compartir. Share sound here. Ok. Doctor Carlos, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre las mejoras que ha visto en ganancia animal día desde que empezó el uso de la vacuna en las granjas de soya? Muchas gracias, Juan Felipe. Sí, ha sido extraordinario, ha sido muy bueno. Digamos que nosotros podemos hablar de que en promedio hemos tenido una ganancia animal día de 38 gramos animal día por encima de lo que teníamos en los animales no vacunados. Cuando nosotros hablamos de 38 gramos, estamos hablando de que prácticamente tenemos 2.7 kilogramos de peso adicional en el cerdo al mercado en igual periodo de tiempo. $2.7 y ahora vamos mirar el caso de Brasil. Miren por favor la parte escrita, la legenda, ¿no? Buenas. Como vocês já sabem, esses números foram levantados e nós obtivemos números interessantes pelos quais, onde nós tivemos o ponto mais alto da avaliação, foi uma redução de 70 gramas por quilo na conversão alimentar, né? Alguns índices de melhora na mortalidade e ganho de peso diário praticamente a equivalência entre vacinados e não vacinados. Então, aonde pudemos observar um retorno maior sobre o investimento foi justamente na conversão alimentar, aonde que se pôde mensurar uma viabilidade econômica no processo de investimento e retorno sobre investimento. Nesse caso de Brasil, é produtor, porcicultor com casi 10.000 madres cerdos e sua avaliação foi de mais de 40.000 animais entre grupos vacunados e não vacunados. Então, em la prática, 70 gramos ou 70 pontos na conversão é mais ou menos 7 quilos de alimento por cerdo ao final de sua vida. Ao menos acá em sul do Brasil, onde os cerdos ganham entre 95 e 100 quilos em engorde. E com isso, amigos, chegamos a esse resultado muito expressivo, ¿no? De Porcilis Eleitis, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Atingimos, desde o lançamento da vacuna em Brasil, em segundo semestre de 2018, mais de 30 milhões de cerdos vacunados em Brasil. Em começo desse ano, mais de 40%, agora mais, pero em começo desse ano, 40% de cerdos que foram a abate em Brasil receberam Porcilis Eleitis. Então, dejamos acá uma invitação para que vocês tenham suas próprias experiências com Porcilis Eleitis, usem a vacuna e cuentem com nós para qualquer dúvida que tenham acerca da vacuna, do manejo e de como mensurar seus resultados, pero experimente a vacuna. Muitas graças a todos, em nome de Equipo Brasil, e estamos à disposição para qualquer dúvida que tenham. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Erich, por la presentación del producto. Sin duda, muy buena información. Los testimoniales también agregan mucho valor a la presentación, así que muchas gracias. Juan, Luis Fernando, creo que tenía unas preguntas. No sé si puedes leer ahí, Luis, para Roberto, o para Erich, o para quién es la pregunta.
Bueno, fueron pasándome algunas preguntas que fui anotando, fueron varias, pero elegí algunas. Y la primera es, ¿existe correlación entre la Lawsonia y otros patógenos entéricos, lo cual pueda agravar o empeorar la conversión alimentaria del animal? Buena pregunta. Existen estudios de Estados Unidos, de Fernando Leite, que se demostró una asociación puntual con salmonella. Y hicimos acá en Brasil un estudio donde evaluamos co-infección de Braxpira y disenteria con co-infección con Lawsonia intracelulares. Este é um trabalho que não se publica, não publicamos todavia, donde se mostrou que existe um incremento importante de lesiones em casos de co-infecção. Foi interessante este estudo porque tínhamos 4 grupos, um grupo controle negativo, um controle infectado solamente com Lawsonia, um grupo infectado solamente com Braxpira, el cuarto grupo co-infectado. Y la forma que se desarrolló en el grupo infectado solamente con Lawsonia fue la forma subclínica. Mientras el grupo co-infectado tuvo una manifestación clínica de enfermedad, tanto de Lawsonia cuanto de Braxpira, mucho más grande. El diseño de dibujo experimental empezó con la infección con Lawsonia y después de, si me acuerdo, 7 días que se fue hecha la infección con Braxpira. Entonces, nos parece que Lawsonia es un abridor de puertas que agrava la infección. Yo creo que respondí la pregunta. Sí, para mí que responde muy bien la pregunta. Eso quiere decir que si tenemos Lawsonia y tenemos salmonella, esto agravaría el caso y también nos llevaría a Braxpira y todo lo que venga para hacer una linda fiesta entérica. Sí, yo entiendo que Lawsonia es un abridor de puertas. Bueno, la siguiente pregunta que me hicieron es ¿qué tipo de establecimientos, qué tipos de, ¿cómo sería? De naves de terminación, si es con lámina de agua, si es con piso basado? ¿Qué tipos de establecimientos son en los que se dan la mayor incidencia de Lawsonia? No conozco ningún estudio con piso con lámina de agua, pero existen estudios con piso sólido y piso ripado. Yo no sé si en español se dice ripado. ¿Lo mismo? Yo no sé, ya, ripado. Más o menos. Más o menos. Si me entienden, está bien. Y se demostró que es mucho más difícil de se limpiar los pisos ripados entre lotes de animales y frecuentemente existe reinfección y brotes en granjas con piso ripado cuando comparado con pisos sólidos. Y en mi opinión, el punto es la dificultad de una limpieza bien hecha en granjas de piso ripado. Perfecto, perfecto. En realidad hay varias preguntas y acá hay una pregunta de Diego Torres. Dice, ¿la vacunación solo podría realizarse a los 21, no podría hacerse a reproductores? Y también teniendo en cuenta de que en Paraguay los animales no se terminan con 165 días, ¿verdad? Hay casos que llegan a 180, que van a 200 días, 210 en algunos lugares, que ya es un caso que no debería pasar, ¿verdad? Pero pasa. En esos casos, la vacunación podría correrse un poco y también para bajar la carga, la infestación, ¿podría hacerse una vacunación en reproductores y reproductoras o no es recomendable? Esa es una buena pregunta. ¿Se acuerdan del diapositivo que mostré en relación a epidemiología?
con relación a la importancia de las hembras en la transmisión de infección. No es conocido cuál es la importancia de transmisión de infección de madres o de berracos para lechones. Y si sacan muestras de heces de hembras al final de la gestación o luego después del parto, es muy difícil sacar positivos. Entonces, no existe ninguna justificativa biológica para vacunar animales de reproducción con intención de disminuir la transferencia de patógenos, disminución de la transmisión de bacterias desde las madres a los lechones. Segundo punto, puede pensar, pero no hay disminución de transmisión, pero transfiero inmunidad pasiva desde las madres para los lechones. No existe una permanencia o una duración muy larga de anticuerpos maternales en lechones. Entonces, mismo que se haga una vacunación de animales en reproducción, no va a se obtener una protección a lo largo de tiempo que va más do que 5 o 6 semanas de edad en los lechones. Y el gran problema de diseminación de infección en la zona ocurre en el periodo de transición. Existe un incremento paulatino despacio de la infección en el periodo de transición. El problema se manifiesta en el periodo de crecimiento, cuando la cantidad de bacterias en el medio entre los animales es grande. Entonces, mi opinión es que no se justifica la vacunación de animales del rebanho reproductivo. Guedes, explicação sensacional. Deixa eu perguntar, você nos enriquece aí com o seu conhecimento. As hembras de reposição, de reemplaço, é válido ou essa sim? E por supuesto, porque un gran problema de la presentación clínica son hembras de reemplazo que se reciben en granja en la cuarentena. Existía en el pasado el recibimiento de hembras de reemplazo en cuarentena. ¿O qué se hace en cuarentena? Observación de los animales para ver si vienen con alguna infección de algún patógeno, alguna bacteria que no se puede adentrar en la granja. O que hacían? Medicación de hembras de reemplazo para controlar ileites. Entonces, se mascaraba o que se pretendía hacer en una cuarentena. Entonces, lo mejor que se puede hacer en empresas que trabajan con genética y producción de animales para venta de reproductores es incrementar el valor agregado de los animales, vendiendo animales o ofertando animales protegidos contra la zona, contra ileites, donde los clientes que reciben las hembras no se preocupe con infecciones relacionadas con la zona y va a preocupar en observar los animales, se asegurar que no hay salmonella septicémica, que no hay EPP, que no hay braquispira, que no hay otras bacterias que serían mascaradas con otros usos de antimicrobianos. Buena pregunta. Doctor Guedes, hay una pregunta que dice, el trabajo que presentó el doctor Roberto sobre el uso de la vacuna con acompañamiento de probióticos vía dieta, ¿el trabajo fue con la aplicación de vacuna viva o con la porcilis ileitis? Fue con la vacuna viva. Con la vacuna viva. Vacuna viva. Perfecto. Después, otra pregunta es, ¿existe algún medicamento antibiótico, verdad, que pueda interferir o cortar la reacción de la porcilis ileitis? No, es otra muy buena pregunta, porque la estrategia de inmunización es distinta de la vacuna viva. En la vacuna viva, el patógeno, el microorganismo, está siendo administrado por la vía oral a los animales. Y la idea es que esta bacteria viva no cause una infección y problemas de enfermedad, pero necesita que esté viva para hacer una estimulación adecuada a la mucosa intestinal para el desarrollo de la inmunidad
de entre los animales. Entonces es imperativo que se haga en la vacuna viva la interrupción de medicación 3 días antes y 3 días después de la vacunación. En casos de la vacuna muerta de la bacterina, la estrategia es completamente diferente. Es una vacuna muerta que se administra por vía intramuscular en la tabla del cuello. No importa si la vacuna está viva o muerta o si hay antimicrobianos o no en los animales. Yo creo que la clave, la clave para la inmunidad protetora inducida por la vacuna, pela bacterina, es el adjuvante que existe en la vacuna, que desarrolla una inmunidad protectora. Entonces, en pocas palabras, no se preocupe con antibiótico en caso de la vacuna muerta. Bueno, yo tengo una pregunta más que tiene mucho que ver con la pregunta que hace el señor Eduvigis Arzamendia. Para el diagnóstico, ¿qué método y dónde recomiendan recurrir? También eso, porque en muchos lugares me tocó que me dicen, yo no tengo ileitis, me dicen. ¿Y cómo sabes? Yo hice la muestra contra ileitis y me salió negativo. ¿Hay alguna forma, método que se recomienda? Excelente. Uma pergunta muito prática. Eu não conozco hasta hoje nenhuma granja que permanece ou sigue negativa para a lawsônia. Das granjas que supe que hicieron um programa de erradicação, todas se contaminaram ao longo do tempo, hasta 2 anos depois do programa de erradicação. O que se tiene são granjas de baja, média ou alto grado de infecção. Então, o que tem que se saber é quando esta infecção está a ocorrer e em que grado esta infecção está a ocorrer. Pero não miro signos clínicos. Isto não quer dizer que não existe a lawsônia. Pero eu saquei 3 muestras de heces de animales en crecimiento, envié al laboratorio y salieron negativas. La sensibilidad de la técnica de PCR no es elevada. Existen muchos inhibidores de la PCR en las heces. Entonces, si quieren un resultado más fidedigno usando la PCR, tienen que sacar muestras vicinadas, o sea, de animales con diarrea, y por lo menos de 10 animales. En el periodo de crecimiento o engorde, donde si hay signos clínicos, ahí se mira si existe positividad entre estos 10 animales. Entonces, yo pienso que para se asegurar que existe el problema en la granja, o que se puede hacer se mira, se sigue ou se observam quadros de diarreia que são preocupantes em um grado que está mais grande que deveria ser. Ou se pensas que o desenvolvimento, o ganho de peso está abaixo da expectativa ou do potencial genético ou de nutrição, da nutrição que está usando em sua granja, haga uma pesquisa da gente. Como se faz isso? Pode seguir na granja, identificar 2, 3 animais com signos clínicos de diarreia, fazer ou proceder à necropsia, sacar muestras de intestino, enviar para histopatologia e enviar para detecção de PCR. Además, 10 muestras de heces de outros 8 ou 7 animais. Não necessita matá-los, solamente saca muestras e envia ao laboratório. Então, vão ter resultados específicos com relação à ocorrência de enfermidade. Pero isto pode ser bueno para identificar casos moderados ou graves, mas para casos blancos ou de infecções subclínicas que não são grandes, muitas vezes a única forma de se verificar a presença e o impacto do problema é fazendo testes de uso de vacuna. Habla com as empresas produtoras de vacuna, diga que querem fazer testes específicos ao campo. Lo melhor é que seja possível fazer estudos pareados com
naves que se vacunaram e naves que não se vacunaram e fazer a comparação. Se não é possível fazer a largo de tempo, antes e depois, não é o ideal, mas é possível, porque está usando vacuna específica contra a enfermidade. E se toma as mostras, ou se obtém os resultados com critério que se deve, ao final se pode concluir se o problema é significativo e se o uso da vacuna se paga ou não. Se não se paga, cierra o uso de vacuna. E bora, siga a vida. Se se paga, compensa. É quase como um diagnóstico terapêutico, não, Guedes? Quase como, sim, né? Sim. Pero, por supuesto, a empresa há que fazer um desconto significativo, o teste, tudo mais. Se está cortando, Roberto, no se escucha más. Patricio, perdimos Roberto Guedes, ¿no? Hay interferencia aquí, yo creo que de Brasil para Paraguay es un problema. Entonces se apaga. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más que podamos hacerle al doctor Roberto Guedes. Queremos agradecerle muchísimo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Al Luis, creo que Diego, Luis. Diego. Muy buenas noches, no sé si me escuchan. Sí. Perfecto. Pido disculpas por el atrevimiento para hablar, ¿verdad? Porque las consultas eran vía chat. Pero yo hice una consulta referente a la vacunación a las hembras reproductoras y quería comentar nada más un caso breve de una experiencia mía, que compré un plantel de reproductora para renovar mi plantel, ¿verdad? Y aproximadamente 3 meses después de de la compra, tuve un caso muy grave, que casi el 60% del plantel de las hembras estuvieron con ilitis por el hecho que tenían diarrea sanguinolenta, ¿verdad? Y era casi el plantel entero, ¿verdad? Entonces fue muy, muy grande la pérdida. Tuve hembras que abortaron masivamente, hembras que fueron a maternidad, parieron y fallecieron las hembras. O sea, fue tremendo la pérdida. Más o menos fue un caso de hace 2 años atrás. Y cada tanto yo voy metiendo en la ración un antibiótico que es la lincomicina, y me manejo súper bien con eso, ¿verdad? Por ahí viene la pregunta que hacía, ¿verdad? En ese caso, si dejo de aplicar el antibiótico en ración y reaparece en el plantel de reproductoras la diarrea, ¿verdad? ¿Qué recomendación podría hacer ahí, verdad? Pero Diego, ¿por cuánto tiempo sigues usando la medicación después que las hembras de reemplazo llegan en la granja? Realmente hasta hace 1 año utilicé cada 4 meses. Bueno, el problema de desarrollo de esta forma hemorrágica que hablaste es que normalmente estos animales no tuvieron contacto con una infección de la bacteria en periodos anteriores. Y cuando llegan con esta edad más grande, son adultos jóvenes, y entran en contacto con la infección, normalmente el cuadro que se desarrolla son casos de forma aguda y hemorrágica. Y quien ya vivenció casos o brotes fuertes de forma hemorrágica, nunca van a se olvidar. Es su caso. Y hoy está frente a un dilema porque está con miedo que lo mismo pase caso se quita la medicación. Mi opinión es que, y otra cosa que es más problemática, este brote puede ocurrir en hembras que llegan a la granja y que están hasta casi en el primer parto, como relataste. Entonces, mi opinión es que el mejor escenario para ti es que consigas comprar o recibir hembras
que tenham sido vacunadas. Primeiro passo. Tá? Outra importante, porque falei que seria interessante que as hembras viessem vacunadas. Pero se a granja de origem já vacuna los animais, todos os animais, no período de destete, é importante que estas granjas de multiplicação hagam uma segunda vacunação com animais que são selecionados depois de 20 semanas de idade, porque existe validade na vacunação. Então, é importante e necessário que exista uma segunda vacunação, caso já seja hecha a vacunação em animais no período de destete. Então, Diego, a pergunta que existe não é uma pergunta fácil. Quando poderá quitar ou retirar a medicação? O cenário mais adequado é que não se necessite de utilização de medicação em seu período de quarentena ou adaptação de suas hembras em la granja. Eu não sei se recebe hembras em plazo no período de quarentena ou se chegam as hembras direto em la granja. Como se ocorre em sua granja? Realmente, doctor, se recibió dentro del mismo galpón, estaban separados, pero dentro del mismo galpón de gestación, ¿verdad? Entonces, si no recibes hembras vacunadas, va a ter que seguir com medicação para o controle, infelizmente. Guedes, um ponto importantíssimo, perfeito. A vacuna precisa de ao menos 28 dias para atingir seu máximo de imunidade. Não? É o ponto importante de Guedes, que se saca fora antibiótico nesse período, não vai ter o máximo de imunidade e não vai ter antibiótico. Então, necessita receber os animais, como Guedes disse, vacunados para que tenham imunidade. Sim. Ou seja, não é que chegam os animais e tu vacunas em suas granjas. Porque existe período de uma ventana de 3 a 4 semanas que vão estar desprotegidos. E como recebem os animais direto em la granja, há que seguir, e pode seguir com pulsos de medicação em período largo de tempo e uma lincomicina, pero está funcionando para ti. Poderás sacar ou quitar a medicação. Provavelmente nunca. Perfecto, doctor. Y aparte de la lincomicina y el medicamento este Carbodox que mencionó, aparte, ¿qué podría utilizarse, doctor? Yo no sé, pero creo que en Paraguay no es permitido el uso de Carbadox. ¿Es permitido? No, ¿no? No. Tengo entendido que no. No, creo que no. Yo creo que Carbadox só é permitido em período em Estados Unidos. E outra coisa, mesmo em Estados Unidos, Carbadox só é permitido durante o período de transição, hasta creio que 50 dias de idade, porque o período de withdraw, de carência, é muito largo para Carbadox, muito largo. Então, se tratando de hembras de reemplasto, mesmo que se fuera permitido em Paraguai, não se aplicaria. Ou animais mais grandes de crescimento ou engorda. Em termos de medicação que puedes usar, además de lincomicina, telosina tem bom efeito, tiamulina tem bom efeito, valiumulina é muito custoso, apesar de ser uma molécula muito boa. Tilvalocina funciona muito bem. Leucomicina, tive boas experiências também. Doxiciclina também. Então, existe uma variedade grande de antimicrobianos que puedes utilizar, Diego. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Un placer escucharle y gracias a Covepa por la invitación. Gracias a vos, Diego, por participar.
Bueno, si hay alguna otra pregunta, yo voy a ir anotando. La gente tiene mi contacto y voy a estar pasando para el doctor Guedes en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su participación en esta presentación. Señor Luis Fernando, ¿quiere agregar algo? Sí, yo quería agradecer primeramente a los clientes que participaron. Realmente el segmento de producción porcina está creciendo mucho en Paraguay. Ahora hay una delegación justamente en este momento de Paraguay tratando de obtener algunos nuevos mercados para la carne nuestra porcina. Y se ve mucho mayor especialización también en los productores. Entonces, yo creo que es un buen momento para un lanzamiento de una vacuna como esta, que estábamos esperando hace mucho tiempo. Creo que hace 2 años, más o menos, Patricio ya habla de esta vacuna, tenemos que tener esta vacuna en Paraguay y realmente es un honor contar con esa vacuna y poder así poner nuestro grano de arena en la producción porcina de Paraguay. Quería agradecer también la presencia de todos, el buen trabajo de Engelman también, que organizó todo eso en la parte paraguaya. También a Erich, a Patricio, al doctor Roberto Guedes, a Paulo, ¿no? Y, en fin, estamos a las órdenes. Disponemos ya de la vacuna, ya llegó la importación en el vuelo de la semana pasada. Entonces, vamos a empezar el trabajo. Luis, aprovecho también para agradecer a todos y también para decirle a los productores de Paraguay que Covepa está junto con MSD y atrás está todo el equipo técnico y toda la experiencia ya vivida, no solamente con Porcilis Liitis, sino también con todos los productos que se van a venir a lanzar también en el mercado paraguayo, como se lanzaron en el resto del mundo. Así que cuenten con nosotros, cuenten con nuestro apoyo y sin duda esta vacuna va a marcar un antes y un después en la producción de cerdo, como lo ha marcado en los diferentes países, también va a acontecer en Paraguay. Así que muchas gracias a todos, un placer estar acá con ustedes y bueno, estamos en contacto. Claramos encerrada entonces nuestra charla de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan una linda noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Guedes. Hasta luego a todos. Hasta Roberto, Erich. Hasta luego. Hasta Patricio.